Vamos falar das coisas de Deus. É hora de mais uma vez falar das coisas de Deus. Deus criou homem e mulher, criou o ser humano. Mas criou o ser humano para ser feliz. Se não há felicidade, é por causa da desobediência. O grande problema da humanidade é a desobediência. O ser humano, nós precisamos de Deus para tudo. Até para continuarmos vivos, nós dependemos de Deus. Até para continuar vivos. E não queremos obedecer a Deus. A infelicidade do ser humano é por causa disso. Deus chegou a se arrepender de ter criado homem e mulher, de ter criado o ser humano. Deus já chegou a se arrepender. Veja, lembre a história de Deus e a humanidade desde de Adão e Eva. O mesmo até antes de Adão e Eva. Deus criou Lucifer. Era um anjo de Deus. Era um anjo de Deus, criado por Deus, um ser humano dotado de muito poder. Deus deu a ele muito poder. E ele se exaltou com esse poder, se exaltou e quis ser igual a Deus. Aí Deus o amaldiçoou, ele transformou-se no Satanás. Aí depois disso Deus limitou. Deus deu a Adão e Eva e limitou o poder deles por causa disso. O poder de Adão e Eva foram limitados e até hoje é limitado o poder do ser humano por causa de Lucifer. Deus não dá mais poder ao homem nem à mulher até que ele prove. Ele provar a sua lealdade a Deus, até com a própria vida, então ele vai receber poder. Mas ele precisa primeiro provar. Os santos provaram, os apóstolos provaram sua lealdade a Deus. E quantos santos provaram, receberam poder. Santo Antônio, muito poder. São Francisco, muito poder, porque eles provaram, primeiro provaram sua lealdade, seu amor a Deus, primeiro provaram com sofrimento, com a pobreza, com a obediência. Então Deus deu poder a eles. Então já pensou, o ser humano hoje, a gente fala da forma geral, pinta e borda com esse poder tão pequeno. Imagine você, se Deus tivesse dado poder, mais poder ao ser humano, o que era que as pessoas não estavam fazendo pior do que Lucifer. Nos dias de hoje, se o ser humano tivesse poder, muito poder, ele ia fazer pior do que Lucifer, em termos de falsidade, de desobediência, de deslealdade. Então Deus é assim, é um Deus de amor, mas o problema é a desobediência. Veja que quando chegou Adão e Eva, já entrou a desobediência. Aí veio Noé, tempo de Noé, aí a desobediência, Deus acabou com tudo, deixou só Noé e os filhos vivos, para começar de novo. Voltaram novamente à desobediência, desobedecer, não quer obedecer ao Criador, ao dono de tudo, não quer obedecer. Aí quantos castigos já vieram? A escravidão do Egito, dos filhos de Jacó, a escravidão de 400 anos do Egito, castigo foi por causa da desobediência. No tempo de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu várias cidades totalmente por causa da desobediência, da depravação sexual e da desobediência. No tempo de Jeremias, Jerusalém foi destruída por completo. Até o templo de Jerusalém foi destruído. Incendiaram tudo, foi incendiada a cidade inteira, o muro, derrubaram o muro, o templo, destruíram tudo. Por causa de quê? Da desobediência. E assim por diante. No tempo da Babilônia, do profeta Jeremias, a cidade foi destruída totalmente por causa da desobediência. E Deus vem combatendo o pecado, combate e as pessoas não aprendem, não se emendam. E continua a desobedecer. E Deus vem pelejando com a humanidade há não sei quantos mil anos, milhões de anos, sei lá, pelejando com a humanidade. E sempre o mesmo problema, a desobediência.
Aí agora vem Jesus. Veio Jesus. Agora, com todo amor, dando até a possibilidade de você ser perdoado, você se arrepender para ser perdoado. As pessoas não querem nem se arrepender. Fazendo como se Jesus fosse uma moleta. Como se Jesus fosse uma moleta. Jesus garantiu salvação. Garantiu a salvação de quem crê nele. Mas garantiu muito castigo também. Jesus garantiu muito castigo. E as pessoas estão perdendo a noção. Perdendo a noção do que é os castigos de Deus. Meu irmão, são terríveis. São terríveis. Então, como é que Deus vai agir com a raça rebelde? Vê o prejuízo, então, sente na pele o prejuízo, nem assim não se importa. Faz tudo o contrário. Olhe para o Evangelho, olhe para o que as pessoas estão fazendo hoje, totalmente o contrário. Quando Jesus diz a pobreza, a humildade, a vida humilde e simples, aí está a bênção. Na riqueza está a maldição. Mas as pessoas só buscam a riqueza. Parece que fecha os olhos assim, parece que de propósito, não quer enxergar. Como que faz as coisas de propósito. Fecha os olhos para não enxergar o Evangelho e arregala os olhos para a glória do mundo, para a riqueza, para a glória do mundo. O que é que a humanidade, o que é que um povo desse merece? Julgue você mesmo. Julgue você mesmo. Se coloque no lugar de Deus. É muita rebeldia. Jesus prometeu, Jesus não só prometeu, ele garantiu salvação para os que creem nele. Mas também prometeu muito castigo. E mais um detalhe, não é apenas crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus e provar que você crê. Porque o Satanás também crê em Jesus. O Satanás sabe que Jesus existe. Crê, acredita em Jesus, o Satanás. Mas não é só apenas dizer eu creio. Você tem que provar que você crê, que você confia nele. Se você crê em Jesus, que você confia nele, mesmo que você morra numa condição de algum pecado, mas você se esforçou, pelo seu esforço Jesus viu que você creu nele. Então você sai daqui, você não morre, você muda de lugar, você vai para o reino de Jesus, porque Jesus tem um reino. Se você pertence a Jesus, se esforçou, você não fez totalmente como deveria fazer, mas pelo menos você se esforçou, Jesus vai guardar você no seu reino. Ele disse assim, meu reino não é desse mundo. Quer dizer, Jesus tem um reino. Ele disse aos apóstolos, vocês vão para o meu reino, vocês vão para o meu reino. Jesus disse aos apóstolos, vocês vão se sentar em trono no meu reino. Jesus tem um reino, no meu reino, e vão julgar as tribos de Israel no meu reino. Jesus tem um reino. Você sai daqui, você vai para o reino de Jesus. Ele guarda você no seu reino, lá ele cura você, ele castiga você, ele mantém você vivo, ele castiga, veja bem, ele esperou você até a hora da morte. Você não se corrigiu, mas ainda tem uma chance. Leva você para o seu reino e lá corrige você, castiga você até você se tornar puro, para quando chegar o dia do juízo final, Jesus apresentar você ao Pai. Então, Jesus trouxe para nós essa chance. Mas as pessoas pensam que os castigos de Deus são melzinho na chupeta. Não, meu irmão. Os castigos de Deus, Jesus salva através do castigo, mas em compensação os castigos são terríveis. Choro e ranger de dente. Olha aquele homem no purgatório sofrendo, dizendo, manda Lázaro pelo menos um dedo molhado de água para molhar minha língua. Terror, 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 sofrimento horrível. E você, sabendo de tudo isso, ainda tem coragem de vacilar? Seja humilde, obedeça, que já nessa vida você já vai ser beneficiado já nessa vida. Os santos, olha, eu estudei muito a vida dos santos, de todos eles, estudei muito, e refleti muito sobre a vida dos santos. Eram tão felizes.
toda a riqueza desse mundo para eles não valia nada. Por quê? Eles estavam tão completos, tão satisfeitos, que não sentia falta de nada, os santos, naquela vida humilde dos santos. Mas não sentia falta de nada. Jesus dava a eles uma recompensa tão grande que não sentia falta de nada, viviam satisfeitos e tinha pena. Os santos tinham pena dos ricos, infelizes. Eles viviam numa felicidade tão plena, os santos, numa felicidade tão plena, que tinha pena dos ricos, dos que iam na glória do mundo. Porque Jesus faz isso. Além de você perder esse prêmio de ter nessa vida já uma felicidade completa, além disso, você perde esse prêmio e ainda vai um castigo terrível depois da morte. Você pensa que eu tenho medo de alcançar o fim do mundo, que no fim do mundo vai ter muito castigo. Você pensa que é vantagem morrer agora? É não. O castigo que você iria sofrer no fim do mundo, você vai sofrer agora no purgatório. Que a justiça é a mesma. A justiça é a mesma. Se no fim do mundo você tiver dívida com Deus, você vai sofrer. Se você morrer agora com dívida com Deus, você vai sofrer também do mesmo jeito. Só que no final do mundo você vai sofrer aqui na terra. Se você morrer agora, vai sofrer lá depois da morte, no reino de Jesus. Ele vai curar você com castigo, no esmeril. Vai colocar você no esmeril e no fogo, para você ficar apto para o céu. Mas você não foge do castigo, não. Nem tenha medo do fim do mundo, não. Tenha medo dos seus pecados. Então, temos que refletir sobre isso. A burrice é terrível. A desobediência. Jesus garantiu o céu para aqueles que se esforçar. Você tem que pelo menos se esforçar. Você acredita, mas não se esforçar em nada, nem purgatório resolve para você. Tem que se esforçar. Quando você se esforça, aí Jesus completa, leva você para o seu reino e lá acaba de curar você. Ele tem poder para isso. O reino dele tem o purgatório, tem a glória do seu reino e tem o purgatório. É de acordo com a justiça, de acordo com o merecimento de cada um. Então preste atenção. Olhe para a história da humanidade. Olhe para o exemplo. Os castigos de Deus são terríveis, meu irmão. Quem viu o purgatório? Lúcia viu o purgatório. Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresinha de Jesus, viu o purgatório. Santa Faustina, foi mostrado ela também o purgatório, e ela testemunhou. Santa Teresa disse: meu Jesus, eu prefiro a pior vida desse mundo. A pior vida desse mundo eu prefiro do que ir para esse lugar horrível. É horrível. Então preste atenção nessas coisas, meu irmão. Você tá dando murro em ponta de faca. Preste atenção que muitas vezes é o que a maioria das pessoas estão fazendo hoje, é dando murro em ponta de faca, buscando uma felicidade falsa, permanecendo na desobediência e na cara lisa, na cara de pau. Ainda acha que estão salvos, acha que não vão ser castigados, que não vai ter castigo, porque Jesus é misericordioso. É misericordioso. Jesus é misericordioso. Mas você não está livre do castigo, não. A sua misericórdia, Jesus é misericordioso enquanto você está vivo. Depois que você morre, não tem misericórdia mais, não. Não tem misericórdia de jeito nenhum. Misericórdia é a chance que Ele está te dando de você se arrepender enquanto você está vivo. Misericórdia é isso. Depois que você morre, não tem mais misericórdia. Aí é só justiça e castigo, se você merecer. Então, se ligue nessas coisas, meu irmão. Porque não podemos seguir o exemplo dos errados, não. Vamos seguir o exemplo dos certos, dos santos. Reflita comigo essas coisas, ok? Obrigado pela atenção.